Título da lição e verso, quem me ajuda lá? A unidade do Evangelho. Ok. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Filipenses 2:22. Ok. Antes da gente entrar para a lição, vai lá para a lição de sexta-feira. Para aqueles que têm a lição completa, tem um auxiliar e lá tem 3 objetivos para o estudo dessa semana. O que a gente deveria aprender, o que a gente deveria sentir e praticar a partir do desenho, do estudo da lição dessa semana. Primeiro objetivo, qual é o objetivo de conhecimento? O que a gente tinha para aprender essa semana? A verdadeira base da unidade dos cristãos, que são tão diferentes entre si como os judeus eram dos gentios. Ou seja, o primeiro objetivo da semana, o primeiro elemento que a gente tinha que procurar na lição dessa semana, a partir do estudo de Gálatas capítulo 2, era entender em que base se forma a unidade cristã. Ou seja, qual é o fundamento da unidade cristã? De que jeito a unidade cristã se torna possível, uma vez que você tem pessoas tão diferentes reunidas juntas num processo de convívio? Como é possível a unidade no meio de tantas estruturas diferentes? O segundo objetivo é o que a gente deveria sentir ao descobrir qual é essa base, qual é essa fonte da unidade. Atenção e preocupação envolvendo o assunto da circuncisão à luz do Evangelho da Graça. Mas o que tem a ver isso com a base da unidade? A impressão que a gente tem é que a lição apontou para uma direção, qual é a base da unidade, e depois vem a um problema local específico do povo de Israel, que nem existe mais hoje, e me provoca a sentir qual é a tensão que resulta disso. Por que a descoberta da base da unidade levaria a uma compreensão fiel desse tipo de tensão que ocorreu lá atrás, 2000 anos atrás, no tempo da história do cristianismo? Como é que é possível a gente reviver esse sentimento hoje a partir da compreensão da base da unidade? Essa é a questão por trás desse objetivo. Porque a gente não tem como voltar a atenção daquele momento para hoje. Esse é um assunto que passou, é um assunto que não tem mais sentido hoje. Qual é a prática que deveria resultar desse reviver da atenção e das preocupações dos tempos de Paulo? Tomar a decisão de se firmar nas doutrinas fundamentais da fé e da graça. Ou seja, de alguma forma, as doutrinas fundamentais, fé e graça, estão relacionadas com a base da unidade da igreja. E, portanto, se eu descobrir a base e entender essas duas doutrinas, eu consigo entender aonde se despertam os mecanismos de tensão. Quais são os gatilhos que disparam essa tensão ou essa preocupação entre polos diferentes de opinião sobre determinados temas, que de alguma forma estão ligados com a doutrina da fé e graça. Então, esse é o nosso percurso. Aqui a gente já começa a entrar em alguns elementos que explicam por que Pedro achava Paulo complicado. Daqui para frente acabou a parte fácil da lição. Até o sábado passado a gente estava na parte gostosa, tranquila, flat da lição da escola sabatina. Daqui para frente, se a gente quiser entender a extensão desses temas, a gente vai começar um mergulho um pouco mais profundo na teologia de Paulo, no processo de discussão de Paulo. E como isso é concentrado, afinal de contas ele estava escrevendo cartas, e você mandar processos concentrados em pílulas, em cartas, não é algo simples. Isso torna a vida do leitor mais difícil. Por isso é que Pedro faz essa alusão de que Paulo é complicado de ler, de que Paulo escreve difícil, de que Paulo é difícil de entender. E por que em Paulo as pessoas conseguem fazer tantas distorções da teologia? Na realidade, a dificuldade de Paulo leva a uma superficialidade, a uma estrutura rasa de compreensão daquele que não quer pagar o preço de aprofundar. E isso abre margem para interpretações as mais variadas, dúbias possíveis no texto. Por isso, Pedro advertia, foi o que a gente viu na semana passada, Pedro advertia da questão de que as pessoas distorciam o conhecimento de Paulo para usar o próprio Paulo contra o Paulo, para usar o próprio Paulo contra a fé. Então, esse não é um modelo antigo. Isso é o que mais acontece nos dias atuais, em toda a estrutura do protestantismo moderno. Paulo é o texto mais usado para combater a prática cristã. Não é diferente hoje.
Nada mudou nesse aspecto em relação ao tempo. Bom, a lição percorre alguns títulos interessantes de provocação durante a semana para a gente olhar para o texto de Gálatas 2. Essa provocação que a lição faz ao longo da semana nos traz algumas reflexões. Eu vou passar rapidamente os títulos só para vocês entenderem por onde a gente percorreu a semana. A gente começa com uma provocação, que é o conceito da unidade. A gente vai para uma segunda provocação, que é por que unidade é importante. A gente sai dessa preocupação para entender o fenômeno que estava acontecendo na igreja da Galácia e em outras igrejas da época, por isso o título de circuncisão, os falsos irmãos, e dentro desse contexto dos falsos irmãos, vem as duas próximas abordagens da lição. Essas duas próximas abordagens vêm trazendo uma provocação. É possível ser um com uma diversidade tão grande? E o que significa unidade no meio da diversidade? Que nos leva a uma reflexão sobre o que aconteceu lá em Antioquia, que é o exemplo que Paulo traz em Gálatas 2. Ou seja, o percurso da lição dessa semana é uma revisão de um tema que gerou conflito, e os exemplos que Paulo usa para, de alguma forma, confrontar esse conflito. Então vamos ao conflito direto, que eu acho que é o caminho mais profícuo para a gente. Vamos a Gálatas 2 e entender o que está acontecendo ali. A partir do próprio texto de Paulo, tentar entender qual é a discussão por trás de tudo isso. Gálatas 2, versos 1 a 14, é o texto central da lição dessa semana. Vamos ver se a gente consegue responder as 3 perguntas da lição a partir desse texto. Primeiro, o texto começa assim. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Por que começar assim? O que isso aqui tem a ver com a lição dessa semana? Se a gente olhar o contexto de Gálatas 1, Paulo passa todo o texto introdutório da carta se defendendo, dando a razão pela qual ele é legítimo como apóstolo. E ele estabelece algumas premissas bastante claras desse apostolado. A primeira grande premissa desse apostolado é que ele não é apóstolo porque ele quis, ele é apóstolo porque alguém o provocou. A segunda razão pelo apostolado é alguém o provocou para fazer algo, ou seja, ele foi chamado para uma missão específica. E essa missão específica é levar o evangelho aos gentios. Ou seja, Paulo é o cumprimento de uma profecia antiga, lá atrás no desenho bíblico, que apontava para o fato de que haveria uma transição de modelos entre a estrutura messiânica, a estrutura da vinda do Cristo Messias, sua rejeição e a consequente transferência daquilo que estava projetado para um povo, Israel, para o mundo inteiro. João retoma exatamente essa profecia no capítulo 1 de João, dizendo que aquilo que estava prometido para os seus foi por eles rejeitado. E aí todo aquele que confessar o nome de Cristo e acreditar nele passa a ser considerado filho de Deus nesta herança. E, portanto, a visão de ter nascido de Abraão é transferida para a visão agora de ter nascido de Cristo, o batismo de João. Essa transferência é a essência da missão de Paulo. Ou seja, Paulo é chamado para essa transição. Se a gente lembrar, a profecia a respeito de Paulo se cumpre exatamente no apedrejamento de Estevão. As 70 semanas previstas lá atrás, em Daniel 9, se cumprem em Estevão. Paulo assistindo o apedrejamento de Estevão, Paulo saindo para a perseguição e recebendo o Cristo. Essa transição, no ano 34 da era cristã, é o cumprimento da profecia de Daniel 9. Portanto, Paulo está no centro, no olho do furacão desta profecia, da transferência deste modelo. É com esta base que Paulo se defende no capítulo 1 para dizer: a minha legitimidade se dá porque quem me chamou é o mesmo que chamou os discípulos. E é por isso que ele começa a segunda abordagem da carta, que aqui está dividida como capítulo 2, pontuando que ele vai a Jerusalém não porque ele quis ir. Ele vai a Jerusalém porque alguém disse para ele ir.
E para que a sua ida não seja em vão, ele toma algumas providências. Portanto, quando ele vai para Jerusalém, ele já sabe o que vai encontrar. O que ele vai encontrar quando vai a Jerusalém? O que ele vai fazer em Jerusalém? Qual é a essência disso aqui? Barreiras, problemas. Na realidade, barreiras e problemas ele estava enfrentando em todos os lugares. O que tem de diferente em Jerusalém? Os líderes da igreja estão em Jerusalém. Portanto, ele vai na essência, na fonte de todas as barreiras que ele enfrentava. Ele vai lá na fonte, que é a liderança da igreja da época. Vou pegar exemplos fáceis para a gente ilustrar. Ele está aqui em Hortolândia pregando. E ele decide viajar para Brasília para visitar a divisão sul-americana. É isso que ele fez. Ou, se a gente quisesse ir para o limite extremo, ele foi para a Conferência Geral. Aportou lá em Colômbia, em Washington, para visitar a Conferência Geral, para conversar com os líderes maiores da igreja, o pessoal do Biblical Research, o pessoal do White State e o pessoal da presidência da Conferência Geral, para expor para eles o seu evangelho. É isso que Paulo foi fazer, para a gente entender isso com linguagem de hoje. Ele vai para o olho do furacão. Qualquer resistência que Paulo fosse enfrentar no evangelho na época, ela nasceria deste lugar e se espalharia por todos os demais. Se ali ele tivesse o respaldo ou a anuência, todas as resistências não terminariam, mas perderiam sua força. Elas se tornariam resistências isoladas. É com isso que Paulo estava preocupado. Ele não queria uma cisão na igreja. Ele não queria que o evangelho cindisse a igreja. Por uma abordagem diferente que ele tinha do evangelho, porque o seu público-alvo era outro. O evangelho era o mesmo, mas o público não. E, portanto, se o público-alvo era outro, era natural que a abordagem fosse distinta. Por isso, ele se previne e leva com ele um cristão grego, Tito. Ele não escolhe qualquer pessoa para esta missão. Ele escolhe um cristão grego, um gentil. Ou seja, Paulo resolve viajar para Jerusalém com a prova do crime. Se o cristianismo pode atingir gentios, eu vou levar um gentil converso, que é o melhor testemunho que eu posso dar a respeito do efeito do evangelho entre os gentios. Leve um gentil converso e deixe que ele fale por si. Deixe que a sua vida fale por si e que pela vida deste converso gentil, a liderança da igreja julgue se o evangelho é efetivo. É isso que Paulo fez. Ou seja, por mais que Paulo esteja agindo de forma respeitosa e cortês com a liderança na época, ele não vai de mãos abanando sem prevenção. O Espírito o instrui e Paulo se prepara para ir para lá. Porque ele sabe que o que ele vai encontrar não é fácil. Afinal de contas, Paulo já esteve lá. Paulo era membro do Sinédrio. Paulo sabia exatamente como ele ia ter que enfrentar tudo isso. Ele tinha vivido no lado oposto. Portanto, é com esse preparo que Paulo se dirige para lá. Diga. Pastor, está a unidade do Evangelho. É a unidade do Evangelho. E essa unidade deveria ser primeiro na diversidade da igreja, do Evangelho, não. Já a unidade do Evangelho é inseparável. Tem as duas coisas aí. No título geral da lição você tem a unidade do Evangelho, mas na sequência da lição você tem a unidade no Evangelho. As duas coisas estão presentes na lição dessa semana. A diferença só entre as duas é que no tempo de Paulo, quando Paulo começa a sua abordagem, as pessoas começam a acusar Paulo de estar trazendo um novo Evangelho. Por isso o texto geral da lição é a unidade do Evangelho. Não havia dois Evangelhos, havia um só. Essa é a primeira questão que Paulo precisa resolver. A segunda é, uma vez que existe um evangelho só, mas existem pessoas diferentes, judeus e gentios, eu preciso resolver a unidade no evangelho, que é a unidade das pessoas. Uma coisa é a unidade do evangelho, que é a doutrina. A outra coisa é a unidade das pessoas numa mesma doutrina, pessoas tão diferentes. Então são duas coisas abordadas na lição. As duas estão presentes no texto. Okay? Antes de eu entrar na filigrana disso,
O que eu quero que a gente entenda muito claramente é o contexto, porque é do contexto que a gente consegue fazer a ponte para hoje. Se eu não entender o contexto do que está acontecendo ali, é só um estudo de uma teologia passada, de um conflito passado que terminou lá. A pergunta é, esse conflito migrou 2000 anos de história e persiste até hoje? Essa é a questão. Porque se persiste, a lição faz sentido. Se não persiste, é só estudo de história. O que está acontecendo em Gálatas, na Galácia, para que Paulo escreva assim? O que ele enfrentou na Galácia, assim que chega? Ou assim que ele tem notícias do que está ocorrendo na igreja da Galácia, a ponto de poder escrever uma carta? Qual era o conflito na Galácia? Primeiro conflito, a autoridade de Paulo, a autoridade do Evangelho. Qual é o segundo conflito? A questão da circuncisão e de todos os elementos judaizantes do processo. Ou seja, nada diferente do que ele enfrentou aonde? Em Jerusalém. Por que ele usa a referência de Jerusalém para responder à Galácia? Ora, esse problema que a gente está enfrentando aqui não é um problema novo. É um problema que eu já enfrentei, só que eu não enfrentei com membros da igreja. Eu enfrentei com quem? Com os líderes da igreja. Então eu vou contar para vocês como é que foi lá. Depois a gente conversa sobre o que está acontecendo aqui. Se é que vai ter o que conversar. É isso que Paulo está fazendo. Ou seja, ele está referenciando a história e a liderança da igreja como credencial para minimizar esse problema que ele está enfrentando. Ou seja, se quem está levantando a discussão sobre a autenticidade do Evangelho é a liderança local, o que ele está fazendo? Transferindo a responsabilidade dessa autenticidade para dois lugares. Deus, que foi quem o chamou, e a liderança da igreja, que validou esse chamado. É isso que Paulo está fazendo. Portanto, Paulo está garantindo na Galácia a unidade da igreja. Ele está dizendo na ponta da linha que o centro da linha já se uniu. Portanto, a ponta tem que decidir se ela pertence a esta igreja ou a outra. Entende o que ele está fazendo? Traz para os dias de hoje. Uma igreja local, em qualquer canto do país ou do planeta, por algum motivo começa um estudo ou algum tipo de abordagem nova. As mais diversas possíveis, de A a Z, as que você conseguir imaginar. Aí chega alguém naquela região, por exemplo, um pastor transferido para aquela região e encontra a igreja com aquelas ideias. O que ele faz? Aí você tem duas coisas ocorrendo. Se ele disser que aquele modelo doutrinal não é condizente com a estrutura do que pensa a igreja, ele vai receber dois tipos de situações. Situação número 1 que ele pode receber. As pessoas vão dizer que ele é corporativista. Essa é a situação 1. Se ele vai à Bíblia e apresenta o texto como referência, as pessoas podem dizer que a interpretação bíblica dele é maniqueada. São as duas coisas que Paulo enfrentou. E que a gente enfrenta todo santo ano, em todos os lugares do mundo. Por que a unidade da igreja está baseada num processo de administração compartilhada central? Quem é que organizou a igreja desse jeito? Não foi. Jesus não organizou a igreja. Jesus chamou 12 apóstolos. Tampouco Ellen White organizou a igreja. Quem organizou a igreja foram os apóstolos. Curiosamente, quem deu a ideia foi um sujeito chamado Paulo e Pedro. Os dois sujeitos que lideraram essa organização, Pedro na igreja judaica e Paulo na igreja gentílica, foram os que organizaram a igreja, distribuindo entre apóstolos, presbíteros, bispos, diáconos e assim por diante. Por que fizeram isso? Porque você consegue a unidade quando você põe pessoas diferentes discutindo um tema comum por consenso, não por ditadura. A ditadura produz unidade, aliás, muito mais rápido do que a democracia.
Como eu disse, democracia, se fosse bom, não começava com a palavra que começa. Mas, independente o desenho de você ter uma estrutura compartilhada permite que o consenso exista. E se houver consenso, eu tenho unidade. Porque o consenso implica em todo mundo ter chegado à conclusão central de algo. Mas o consenso é sempre certo? Ou seja, o fato de que chegamos a um consenso sobre algo significa que chegamos à certeza sobre algo? Não. Portanto, a questão aqui não é estar certo ou estar errado, é estar unido. Em que propósito? No propósito de servir a Deus de maneira clara e completa. Portanto, há uma situação se balanceando aqui. O consenso e a certeza. Quando é que eu tenho que contestar o consenso? Quando o erro cometido pelo consenso desfaz a essência da doutrina. Aí eu tenho que contestar o consenso. Mas enquanto isso não ocorre, o que eu tenho que manter? O consenso. Porque ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Esse balanceamento é a grande dificuldade da unidade. Porque para você ter consenso, você tem que abrir mão da opinião. Sobre doutrina não há opinião, há a doutrina. Mas sobre todas as outras coisas ao redor de uma doutrina, há opiniões. Por exemplo, vamos usar o uniforme azul ou o uniforme vermelho? Vamos usar calça comprida ou calça até a canela? Tem alguma coisa a ver com doutrina isso? Não, são opiniões. Agora, vamos usar roupas decentes ou indecentes? Aí eu estou na doutrina. Aí já não importa a cor, etc. Não, aí nós estamos falando de decência ou não decência. Então, o problema da discussão consensual, que é o que está acontecendo aqui na Igreja da Galácia e na Igreja de Jerusalém, é que você discutir consenso naquilo que é borda, ou seja, que é forma, é necessário, e o consenso é mais importante do que a decisão que se tomou. Agora, quando eu estou discutindo o centro do Evangelho, o consenso passa a não ser a necessidade central, mas a essência do Evangelho. O problema é, quem tem a essência do Evangelho? Uma pessoa? 3 pessoas? Voto de maioria? É com essas questões que Paulo tem que lidar. Ele é um contra todos, em algo que é essencial. E aí começa um dilema. Vamos continuar a leitura. A leitura diz assim, então, para garantir que não fosse tudo em vão, aí o que vem no texto. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a... Aqui está a essência. O que aconteceu na igreja de Jerusalém? Paulo chegou lá, levou um grego, para mostrar que gregos se convertem ao cristianismo, apresentou o grego, o pessoal até entendeu que o grego estava converso, mas aí começou uma situação em paralelo. Olha, mas seria bom, talvez a gente alcançasse melhor o coração dos judeus, se um grego demonstrasse sua conversão, indo além do processo, e aceitando a circuncisão judaica, e isso uniria os 2 grandes sistemas, o gentílico e o judaico, na unidade da fé. Pergunta, essa não é uma boa proposta de estrutura de convívio? Por que Paulo não aceitou? Olha, seria bom que vocês aceitassem determinados comportamentos culturais dessa região, porque isso ajudaria a propagação do Evangelho nesta região. Por exemplo, se você sentasse à roda com os caciques dessa região, para fumar com eles o cachimbo da paz, isso demonstraria sua boa vontade de querer participar do que eles participam. Olha, se você se sentasse à mesa dos japoneses para tomar saquê com eles, seria muito bom, porque demonstraria a sua disposição em aceitar a cultura japonesa e eles aceitariam o cristianismo.
Olha, se você... Percebe o desenho? É isso que está sendo proposto a Paulo. Se Tito aceitar o processo judaico, o problema não estava em Tito ser circuncidado ou não, estava na consequência disso. O que se queria definir é que salvação só existia para o circuncidado. Esse é o problema. Porque se fosse só uma questão comportamental, o que teria dito Paulo? O que ele já disse na igreja de Corinto. Se um judeu chegar para comer na sua casa, não vá ao açougue comprar carne. Vá ao açougue judeu e compre carne para ele. Porque o judeu não come carne oferecida a ídolos, que se vendem nos açougues das cidades gregas. Então, se um judeu chegar na sua casa, respeite a cultura e compreensão do judeu e faça para ele a comida que ele come. Isso é cultural. Porque o que você estaria ofertando para o judeu não ofende a fé e a essência da graça. Apenas é uma questão de cortesia cultural. Se o judeu tem o costume de chegar e te cumprimentar com o ósculo, se você o recebeu na sua casa, respeite o costume. Isso é uma questão cultural. Mas a circuncisão não é uma questão cultural, é uma questão religiosa, central. Porque a circuncisão era uma aliança com uma nação. Aliança essa que foi rejeitada quando Cristo foi crucificado. Portanto, tem algo essencial sendo tratado aqui. E é esse algo essencial que Paulo retrata nesse verso, curtinho, dizendo, mas nem ainda Tito foi constrangido a isso. Ou seja, tentaram fazer, mas resistimos. E porque resistimos, isso foi aceito. Essa foi a consequência. Ou seja, o desenho da igreja de Jerusalém, ao entender a resistência de Paulo e confirmar que Paulo estava certo, legitimou que a circuncisão é para judeus, não para gentios. Ou seja, a igreja entendeu. Portanto, houve consenso em Jerusalém. E aquilo que era doutrinal permaneceu. O que leva ao verso 4. E isso, por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Ou seja, entre os líderes de Jerusalém, teve os sorrateiros que tentaram essa proposta que eu descrevi. Em todos os lugares do mundo e em todos os lugares da igreja, você vai encontrar esses elementos sorrateiros, com propostas de sedição, com propostas de liberdade ou de integridade. As duas coisas vão sempre aparecer na vida da igreja. Não é um privilégio do passado, é uma situação presente até hoje. Ah, mas até que ponto eu preciso? A pergunta mais comum do século XXI. As pessoas precisam saber, elas parecem ter uma necessidade de saber até onde eu posso andar na borda de um precipício sem cair dele e ficar aqui me equilibrando. É a pergunta mais comum que a gente tem hoje. Até que ponto eu preciso fazer isso? Até que ponto eu devo fazer aquilo? Até que ponto... Não é até que ponto. Você quer viver na borda ou no centro? Você quer viver na borda? Vive um tempo lá, depois da borda, e depois volta. Se der tempo, obviamente, volta. Mas viver na borda é a pior viagem, porque você não aproveita nenhum dos dois lados. Sim. Sim. Aí cai, né? E aí depois reclama. Se der tempo, volta. Esse é o problema. É o se der tempo. Porque nem sempre dá. Então, esses desenhos são os que estão presentes aqui. O que mais o texto diz? Ele diz assim: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Aqui vem uma coisa muito específica. Por que Paulo não cedeu em Jerusalém? Porque aquilo ia mudar a doutrina? Também. Mas por que ele não cedeu? Porque se ele cedesse em Jerusalém, o Evangelho chegaria à Galácia? Não. A única forma do Evangelho invadir o mundo gentílico era se ele não cedesse em
Jerusalém. O que ele está dizendo aqui para eles é o seguinte: vocês estão levantando uma tese, e essa tese que vocês estão levantando contra mim foi exatamente a minha motivação de não ceder em Jerusalém, porque eu queria que o evangelho chegasse até aqui. Se eu tivesse cedido por 1 milímetro que fosse lá, o evangelho não teria chegado a vocês e vocês estariam perdidos. Paulo cedeu um pouquinho quando o Tito se circuncidou. Oi? Paulo cedeu um pouco quando o Tito se circuncidou. Quando ele circuncidou? Quando ele se circuncidou? Não. O que está dizendo aqui? Que ele não cedeu. Ou seja, ele não cedeu por quê? Ele não cedeu para o evangelho chegar. Ou seja, o Tito grego não circuncidado é o que permite ao galaciano grego não circuncidar. O que ele está dizendo é: eu resisti lá para que vocês fossem livres, e vocês estão querendo voltar à servidão? Eu lutei para que a liberdade chegasse até vocês, e vocês estão querendo ser presos? É disso que a gente está falando. Ou seja, ele derruba os argumentos por uma situação bastante peculiar. Ele falou: eu defendi vocês, e vocês estão me acusando por eu ter defendido vocês? Eu não entendo. O ser ou não ser não era a questão em discussão. Era o motivo de circuncidar-se ou não, que é a discussão de Paulo. O ato em si não faria a menor diferença. Mas o motivo, sim. Ou seja, o pecado não está no ato. Em qualquer nível de pecado. O pecado está onde? Na intenção, na motivação. É a motivação que demonstra a qualificação do pecado. Por isso que o pecado acontece na mente antes de acontecer na proposição de ato. Não, essa não era a questão. Porque se fosse certo fazer e ele chegasse para os gentios convertidos e dissesse precisa, o que os gentios fariam? Se circuncidariam. Essa não era a questão. O problema é que o motivo pelo qual o judeu dizia que tinha que ser circuncidado é que salvação só existia para judeus. E que por uma concessão, por uma benesse, por uma boa vontade, eles até forneciam salvação para outros, desde que se tornasse judeu. Sim, sim. Ela deixou de ser um desenho de aliança com Deus e demonstração da filiação de Abraão, para ser um desenho de definição de salvação. Todos os judeus que são estruturalmente ortodoxos, aliás, não só os ortodoxos, ainda continuam circuncidando seus filhos, até hoje. Não, eles dão a desculpa da saúde. Sim, não há discussão sobre isso. A questão é que isso hoje é uma desculpa. É um aumento de justificativas para o século XXI, só isso. Mas não é por isso que eles fazem. Se os seus homens fossem circuncidados, elas estariam, por aderência, salvas com eles. Okay? O pai da família é o que definia a salvação da família. Lembra? O modelo de sacerdócio. Okay? Então, isso estava coberto nestas condições. Okay? Voltando ao desenho. Trazendo para nós, Oi? só uma observação. Diga. Trazendo para nós hoje, essa questão da circuncisão seria a salvação pelas obras. É a mesma coisa. Mesma coisa. Não podemos dizer também que para o cristianismo, o batismo também pode ter ficado como sinal de... Sim, sim. É a grande questão que paira hoje sobre o cristianismo. Quem é salvo? Quem é batizado? Não. É uma demonstração. Mas a demonstração é obrigatória? Aqui vem uma curva interessante da gente se preocupar. Ela é obrigatória para quem? Ela é obrigatória para duas circunstâncias. Uma é essa, o que teve a oportunidade de. A segunda qual é? O que entendeu o significado. Essas são as condições para o batismo. Mas tem um monte de pessoas que serão salvos sem o batismo. Agora, não na cruz. Mas tem um monte de pessoas que, porque não foi batizado, será perdido. Qual é a diferença?
É o entendimento. É a compreensão de o que é o batismo. Lembra, há 4 níveis de salvação. Crer em Deus e seu Filho, crer em Deus seu Filho e ser batizado, crer em Deus seu Filho, ser batizado e cumprir toda a verdade. Em qualquer desses 4 níveis, alguém pode ser salvo. Desde que, conhecendo o próximo nível, não o tenha negado. Então, o que me faz me perder... Deixa eu só... Você baixa ali para mim. O que me faz me perder é a questão da negação daquilo que eu conheci como verdade, entendi como verdade, mas por um capricho ou por uma questão de zona de conforto, eu neguei aquilo. Portanto, o que faz a salvação pelas obras é toda vez que eu inverto o modelo. E eu uso uma referência de compreensão como ritual para a salvação. Aí a salvação pelas obras acontece. Às vezes a gente encontra, de visita na igreja notícia, de visita a igreja notícia em outros países, e percebe algumas Diferenças. culturais. Onde Várias. as diferenças culturais implicam no consenso. Então, o consenso é feito pela doutrina, não pelo comportamento. E até se pegar uma igreja, vamos supor, na África ou na Ásia, seria um escândalo para a gente, que a gente está aqui brasileiro, no caso. Na realidade, não. Por incrível que pareça, não seria um escândalo. Seria um escândalo se você baseou sua fé em comportamentos. Todo aquele que define sua fé baseada em comportamentos cristãos, em qualquer lugar do mundo que ele for, ele vai achar um escândalo. Porque ele está olhando para comportamento e não para doutrina. Okay? E o Evangelho não é comportamental. O Evangelho é central. Ele mexe na essência do caráter de uma pessoa. Se o Evangelho mexe na essência do caráter de uma pessoa, você concorda comigo que o sujeito que é transformado no seu caráter se adapta a qualquer comportamento? Sou grego para os gregos, romano para os romanos, judeu para os judeus. O sujeito que mexeu na essência, para ele o comportamento é só uma questão externa. Ele está separado das duas coisas. Então, por exemplo, se eu vou à África, tem sentido, debaixo de 54 graus, no sol escaldante, eu estar de terno e gravata pregando numa igreja, sendo eu brasileiro. Primeiro que você não aguenta 54 graus com um terno dessa cor. Nos primeiros 20 minutos você já fritou. Talvez um africano aguente um terno dessa cor com 54 graus na muleira se ele nasceu lá. Ele pode dizer para mim se aguenta ou não. Agora, tem sentido eu chegar lá na África e adotar para uma questão cultural daquela comunidade o tipo de vestuário que eles usam? Pode ser que sim. Pode ser que sim, se aquilo for um impeditivo da nossa comunicação. Ou seja, eu aceito o vestuário dele como um desenho cultural daquela região e ele me olha como alguém que entende como ele pensa. Tudo certo. Agora, se houver nesse vestuário algo contrário à essência da modéstia cristã, à essência da doutrina cristã, o que eu deveria fazer com essa parte do vestuário que afeta essa essência? Eu não posso usar. Então, a questão de até onde eu vou com a questão da adaptação cultural é até aquilo que não interfere na doutrina. Tudo que for comportamental externo, que não afete a doutrina, certo? Você se incorpora àquela cultura por uma questão de proximidade. Grego para os gregos, romano para os romanos. Mas não é o fato de Paulo ser grego para grego que Paulo ia nas estruturas da cultura grega pagãs. Não, ele era grego no comportamento, na linguagem, no vocabulário, no estilo mental. Até aí ele vai, porque até aí é comportamento externo. Quando ele entrar na essência, aí ele não é mais grego. Ele continua sendo cristão. Ele não é nem grego, nem judeu, nem romano. Ele é cristão. Essa é a questão de a gente entender a diferença entre cultura e essência do Evangelho. Para isso só tem um jeito. Como é que eu consigo trabalhar essa essência? Eu preciso conhecer o quê? Se eu não conheço isso aqui, eu não sei responder a sua pergunta. E aí eu não sei o que é comportamental e o que é essencial. Portanto, qual é a base da unidade? A base da unidade é o Evangelho, a palavra de Deus.
Sob o ponto de vista pessoal, a base da unidade é Cristo. Mas Cristo é algo etéreo para nós. Nós não convivemos com Cristo, Ele não está aqui presente para a gente conversar com Ele. Por onde eu conheço Cristo? Pela sua palavra. Portanto, qual é a base da unidade? Quanto mais próximos a gente chegar da unidade, da verdade, mais próximos estaremos uns dos outros, mesmo com todas as diferenças. Simples assim. Quanto mais distante eu estou da verdade, mais perto das opiniões eu estou, portanto, mais distantes uns dos outros. E aí você vai formando os polos, né, os nichos de opiniões. Portanto, a essência da unidade reside aqui, e é o que Paulo está tentando resgatar. Voltem para a essência da palavra, para a essência do Evangelho, e parem com as opiniões. Essa é a lição de Paulo. Como é que ele termina esse texto? Tinha mais alguém com a mão levantada? Eu passei? Não? Então vamos lá. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, aqueles que diziam que tinham autoridade e que poderiam confrontar as minhas teses, não acrescentaram nada às minhas teses. Ou seja, baixaram a guarda e disseram, você está certo. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que me operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também operou para mim a eficácia para com os gentios, conhecendo Tiago, Cefas, João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a judeus, a circuncisão. Ou seja, aqui Paulo entrega a credencial final. Eles entenderam que só havia um evangelho. Resolveu o título, unidade do evangelho. Se há só um evangelho, o que eles também reconheceram? Existem dois públicos, que é a tua pergunta. Se tem dois públicos, tem duas abordagens. O jeito de falar para um hindu, para um budista, para um africano, para um americano, para um europeu, é diferente do jeito de falar para um brasileiro. O jeito de falar para um brasileiro no centro de São Paulo é diferente de falar para um brasileiro no Nordeste. Ou eu estou errado? As culturas são tão distintas e o jeito de pensar é tão distinto que a abordagem é outra. O jeito de louvar a Deus no Nordeste é diferente do jeito de louvar a Deus em São Paulo. E é diferente do jeito de louvar a Deus na África. É diferente de louvar a Deus em qualquer outro lugar. Ah, mas não tem limite no desenho do louvor? Tem limite no desenho do louvor. Mas não tem discussão quando a gente está falando da casca disso, que é a forma da cultura de um lugar. Por exemplo, eu vou para uma região cultural e determinados padrões musicais que eu encontro nessa região cultural, para mim são estranhos. Mas quando você pergunta para as pessoas naquela região cultural qual é a diferença entre uma música secular e um hino, ele sabe me dizer, porque ele nasceu naquela cultura, ele consegue ver a diferença. Eu não. Porque eu comparo aquela estrutura que ele usa com a estrutura que eu uso aqui, e não aquela estrutura que ele usa com as estruturas que se usam lá. Aí está a diferença. A mesma coisa acontece com o vestuário. Você chega num determinado local e você fala, mas como as pessoas vão à igreja com essa roupa? Aí você descobre que naquela cultura, aquela roupa é distinta das outras roupas. E eles sabem a diferença. Eu é que não sei, porque eu estou comparando aquela roupa com a minha. O problema da cultura é esse, é para você entender o que é a cultura e os limites dela, você tem que estar lá na cultura, enfranhado dela. Aí você vai entender que eles têm diferenças entre as coisas. Porque em todos os lugares há diferença entre as coisas. Porque isso é do ser humano. Ele separa as coisas por deferência. Isso é comportamento. Portanto, mergulhar nesse desenho é uma coisa importante se eu quiser discutir elementos culturais.
Qual é o nosso problema como brasileiros? Não é um problema nas outras culturas, mas é um problema muito sério na cultura brasileira. O brasileiro não tem cultura. Simples assim. O brasileiro é igual camaleão, ou igual velcro. Tudo que passa, gruda. É essa característica do nosso povo. Tem um lado bom disso, que nos tornamos todos, ou seja, é um país multicultural. Vem gente de qualquer lugar do mundo e se sente em casa aqui, porque você não tem brasileiros no Brasil. Você tem gente de tudo que é lugar, menos brasileiro. Esse é o desenho. Então, isso também traz um benefício, mas traz um malefício, que é, a gente vai para um lugar e quer trazer aquela cultura como comportamento para cá. Aí eu tirei do contexto. Oi? O estúdio não entra na cultura? Estúdio? Estudar. O estudo. Entendi, estúdio. O estudo da cultura me faz compreender a cultura no local. E é exatamente esse estudo que faz eu não trazer aquela cultura para cá. Porque aquela cultura é de lá, não é daqui. O problema é que a gente não faz isso. O brasileiro, ele amálgama-se, ele se junta, ele se estrutura a qualquer cultura do mundo, porque ele não tem a sua própria identidade. É diferente, por exemplo, quando você vai ao Nordeste. O Nordeste tem uma identidade bastante peculiar, o gaúcho tem uma identidade bastante peculiar, mas quando você olha a massa do Brasil, ele não tem essa identidade. E aí ele vai pegando um pouco de cada coisa e faz aquilo que a gente chama de o samba do crioulo doido, né? Junta tudo e vira uma cultura nova. Entre aspas, a ausência dela. Esse é o nosso problema. Paulo não enfrentava esse tipo de problema, porque lá era tudo muito definido, o padrão cultural de cada local, mas ele enfrentava a resistência. Como é que termina o texto? Ele termina com uma provocação nessa questão da graça e da fé. E aí a gente fecha o bloco. Verso 10. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ou seja, o evangelho que começa lá na região da Judéia, na região de Jerusalém, tinha uma implicação. Os que criam no cristianismo eram muito pobres. E os que eram ricos daquele lugar partilhavam tudo com todos, para sustentar o evangelho. O que foi pedido a Paulo? Leve essa mesma cultura aos lugares onde você for. Cuide dos pobres, cuide das viúvas, cuide dos presos. E Paulo, com diligência, passa a fazer isso. E, chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Olha o que Paulo está dizendo. A maior autoridade da igreja da época, o mais velho dos apóstolos, Paulo chega e o resiste na cara. O texto nem pinta outra coisa. Ele fala, na lata, eu já o resisti. Por quê? Porque Pedro foi dúbio. Ele chegou naquele lugar e se sentou e comia com os gentios. Quando chegaram os judeus ao mesmo lugar, o que ele fez? Igual aquele cara lá do Batman, duas caras. Mudou o comportamento. Ora, teria algum problema Pedro ser cortês com os que chegaram? Nenhum, Paulo não teria recriminado. O problema é que ele, além de ser cortês com os que chegaram, que eram judeus, passou a confrontar os gentios para mudar de comportamento. Ou seja, o Pedro de ontem mudou, que é o que a lição nos chamou para a leitura do texto de Atos. Quer dizer, precisou Deus intervir com Pedro para Pedro compreender a besteira que estava fazendo. E aí Pedro volta à centralidade, à unidade da fé, à unidade da igreja. O que tudo isso tem a ver com a questão das duas últimas lições da semana? Unidade na diversidade e a fé e a graça. Pelo que somos salvos? Por que precisamos da graça para ser salvos? Porque somos pecadores. Portanto, se somos pecadores, sem a graça, ninguém atingirá salvação. Então, o primeiro problema é esse. Ninguém é salvo por competência pessoal. Salvação não é meritória humana. Salvação é mérito de Cristo. Bom, se é mérito de Cristo, então eu cruzo os braços e não preciso fazer nada. Sim, se você está falando que para ser salvo precisa fazer algo, é verdade que a salvação está vinculada a Cristo. Mas se Cristo pegar um presente de salvação, entregar na sua mesa e você não abrir o presente, o que acontece?
presente foi dado, mas você não o recebeu. Portanto, há algo que precisa ser feito para a salvação, que não tem a ver com o processo da salvação no sentido essencial dela. Tem a ver com o recebimento dela. Ou seja, eu preciso aceitar que essa salvação me alcance. Eu preciso aceitar que Ele morra no meu lugar. Ele morreu por todos sem pedir licença. Mas depois Ele chega e bate na minha porta e me avisa: olha, eu morri por você, mas para que essa morte te atinja, você precisa ser signatário dela. Você aceita? Não, eu não te reconheço como meu representante. Portanto, foi-se embora a salvação. Agora, se eu aceitá-lo como meu representante para morrer em meu lugar, a pergunta que não quer calar é: por que você morreu em meu lugar? E aí ele vai me dizer: eu morri em teu lugar porque você era para ser assim e se tornou isso aqui. Ao se tornar isso aqui, você perdeu a vida. Eu morri em teu lugar para você viver de novo. Mas viver de novo significa você deixar de ser isso que você é aqui, para ser isso que você deveria sempre ter sido. Ou seja, há uma transição acontecendo na salvação. A salvação não é só a resolução da morte, mas é a transformação para a vida. Aqui começa a briga entre fé e obras. Para que servem as obras? Também não, porque senão pelas obras eu poderia ser santificado. Para que servem as obras? As obras são certificado, elas me mostram se a essência mudou. Se eu mudei o coração, o que muda imediatamente? O lado de fora. Se eu mudar o lado de fora sem mudar o de dentro, o que acontece comigo? O que estava acontecendo na Galácia. As obras são a demonstração de que qualidade de salvação está acontecendo aqui dentro. Se houve salvação aqui dentro, suas obras serão concordantes com essa salvação. Aqui começa um problema com o título da lição de quarta ou quinta, que é a unidade na diversidade. E com isso eu fecho. Nós somos, como cristãos, favoráveis e tolerantes à diversidade. Esse é o mote do momento. Todos os discursos no mundo inteiro apontam para a inclusão, diversidade, tolerância, contra os radicalismos. Como cristãos, nós somos tolerantes à diversidade, nós somos inclusivos. Percebe que essa não é uma pergunta simples, e está na essência do que se discute hoje. O cristianismo não é inclusivo, ele é exclusivo, que é diferente de ser exclusivista. Okay? Toda vez que puser o ista, é o radicalismo disto. O que é exclusivo? É que o cristianismo definiu que existe um comportamento adequado, um modo de viver adequado, um modo de pensar adequado que é consistente com Deus, coerente com Deus. Portanto, ele é exclusivo. Não existem dois modos coerentes de viver com Deus. Porque se existirem dois é porque eu não cheguei no primeiro. Perfeição só existe uma, não existem duas perfeições sobre algo. Perfeição é exclusiva, por isso é perfeição. Ela é unicista. Isso significa que o cristianismo aceita o diverso, não a diversidade. Ou seja, todo sujeito que chegar buscando o cristianismo, não importa a forma como chegou, o cristianismo o recebe. Portanto, o cristianismo é tolerante ao diverso, à pessoa que é diferente, não à diferença da pessoa. Vocês conseguem entender isso? Vou dar um exemplo. Se um assassino bater aqui na porta, dizendo, preciso de salvação, o que fazemos? Acolhemos. Se ele entrar aqui e disser, eu quero salvação, mas quero continuar sendo assassino, o que dizemos para ele? Não. Perceberam o que é aceitar o diverso e não a diversidade? O cristianismo não aceita a diversidade, embora aceite o diverso. E eu estou falando de diversidade não nas diferenças circunstanciais. Ele é negro, eu sou
no meio do caminho, ela já passou para quase sol do meio-dia, branquinha que só. Somos diferentes. Diferentes em quê? A casca, não na essência. O cristianismo ele é único na essência, embora conviva com as diferentes modalidades. Agora, quando a essência é diferente, o cristianismo é exclusivo. Ele não é tolerante à essência distinta, ele é exclusivo. Esse é um cuidado que a gente precisa tomar no século XX, porque do mesmo jeito que havia um problema de essência em Paulo, esse problema de essência persiste hoje, com outro matiz, com outra abordagem. A abordagem de hoje é: todos os comportamentos são aceitáveis porque o amor cristão abarca tudo e todos. Sim, é verdade, o amor cristão abarca tudo e todos, para transformação, não para permanecer como estão. O cristianismo não é uma paralisação no processo, aceitando de forma libertina, que foi o que o Eliezer colocou no início da lição de hoje, da oração de hoje, a diferença entre a libertinagem e a liberdade. O processo da libertinagem é a mácula do cristianismo de hoje. O processo da liberdade é a essência do cristianismo a ser pregado. A liberdade do pecado, a liberdade daquilo que nos prende ao pecado e a aceitação da exclusiva salvação de Cristo. Cristo é inclusivo sob o ponto de vista de pessoas, mas não é inclusivo sob o ponto de vista de pecados. Qualquer pecado que chegar em Cristo, ele rechaça. Mas qualquer pessoa que procurar por Cristo, ele abraça. Portanto, o cristianismo que precisamos hoje é um cristianismo de integridade, um cristianismo de coerência, que aponte para a essência do Evangelho, para essa modalidade de essência de amor, mas que entenda claramente o conceito de pecado. E isso só é possível com o retorno à Palavra de Deus. Sem o estudo claro da Palavra de Deus, a gente vai contemporizar com o erro, vai fazer acordos com o erro, vai baixar a guarda com pequenas variações de erro, e essas pequenas variações, na realidade, são como cunhas. Uma vez feita, ela abre a estrutura inteira. Esse é o problema do cristianismo moderno, e é o que a gente pode trazer para os dias de hoje, desses conflitos que Paulo enfrentou, contextualizando para o nosso tempo. Que Deus nos abençoe, para que esse estudo do trimestre seja, de fato, uma percepção clara do momento e gravidade das coisas que enfrentamos hoje, para a gente se alinhar de novo a esse modelo central do Evangelho. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, pela maravilhosa salvação em Cristo Jesus, que nos retira do processo da culpabilidade do pecado e nos coloca numa estrada de transformação que nos conduz ao céu. Dá, Senhor, que possamos compreender a essência do Evangelho, defendermos a todo custo a fé, a liberdade e o amor, mas, acima de tudo, entendermos que essa liberdade, esse amor e essa fé se reproduzem no comportamento íntegro de um cristão que representa adequadamente o Cristo a quem pertence. Que isso possa demonstrar às pessoas esse amor de Cristo vivendo em nós e, de alguma forma, aproximá-las do Evangelho, para que com isso possamos abreviar a tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.